Você já percebeu que algumas pessoas parecem lutar, 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 e mesmo assim a vida não sai do lugar? Elas trabalham, se esforçam, tentam mudar, fazem planos, começam projetos, buscam prosperar, mas parece que existe uma força invisível segurando tudo. A mente pesa, o coração cansa, a vida trava, a prosperidade não flui, a paz desaparece e a pessoa começa a pensar: será que eu nasci para sofrer? Será que prosperidade não é para mim? Será que Deus esqueceu da minha vida? Mas talvez o problema não seja falta de esforço. Talvez o problema seja a direção. Porque existe uma verdade que muita gente ignora. A vida tem leis. E quando você luta contra essas leis, você se desgasta. Mas quando você se alinha com elas, você começa a prosperar. Hoje nós vamos refletir sobre uma mensagem profunda, inspirada em Levítico 26. Pare de lutar contra as leis da vida e comece a prosperar. Não apenas prosperar financeiramente, mas prosperar por inteiro, na mente, no espírito, na saúde, na família, no trabalho, nos dons, no propósito, na paz, na alegria e na liberdade interior. Porque prosperidade verdadeira não é apenas ter mais coisas, é viver alinhado com aquilo que o Criador colocou dentro de você. Talvez você esteja em uma fase em que sente que está fazendo muito esforço e colhendo pouco resultado. Você acorda cansado, trabalha muito, pensa demais, se preocupa com o futuro, carrega culpa pelo passado, sente medo de não conseguir e às vezes olha para a sua própria vida e pensa: eu sei que existe mais para mim, mas não consigo acessar. Dentro de você existe uma sensação de que nasceu para algo maior. Existe um chamado, uma força, uma capacidade, existe dons, talentos, existe uma identidade que talvez tenha sido abafada pelo medo, pela pressão, pelas decepções, pelas palavras negativas que você ouviu, pelas crenças limitantes que colocaram dentro da sua mente. E você tenta prosperar, mas às vezes prospera um pouco e depois perde. Começa algo e para. Se anima e depois desanima. Acredita e depois duvida. Decide mudar e depois volta aos velhos padrões. Sabe por quê? Porque a prosperidade não é apenas uma questão de vontade. Prosperidade também é uma questão de alinhamento. Uma semente pode ter todo o potencial de uma árvore, mas se ela estiver fora da terra certa, sem água, sem luz, sem cuidado, ela não cresce. Da mesma forma, uma pessoa pode ter dons incríveis, talentos poderosos, inteligência, sensibilidade, criatividade, força e capacidade, mas se tiver contra os princípios que sustentam a vida, ela não prospera, ela se desgasta. Levítico 26 é um capítulo muito forte porque mostra duas realidades. De um lado, Deus apresenta as bênçãos de uma vida alinhada. Chuva no tempo certo, terra produzindo, árvores dando frutos, alimento com fartura, paz, segurança, proteção e presença divina. Por outro lado, o capítulo mostra as consequências de uma vida desalinhada. Medo, perda, escassez, confusão, instabilidade, sofrimento e opressão. A mensagem é profunda
Quando o povo caminha em obediência aos princípios do Criador, a vida produz frutos. Mas quando o povo rejeita esses princípios, a vida entra em desordem. Isso não é apenas sobre castigo, é sobre consequência, é sobre leis espirituais e naturais, porque a vida responde ao alinhamento. Se você planta uma semente, cuida da terra, respeita o tempo, rega com constância e permite que a luz entre, a vida cresce. Mas se você planta de qualquer jeito, abandona a terra, arranca a raiz, ignora o tempo e vive em desordem, não adianta reclamar da colheita. A colheita sempre conversa com a semeadura. E essa é uma das lições, ou uma das maiores lições de Levítico 26. A bênção não é sorte, a prosperidade não é acidente, o crescimento não é mágica, tudo isso nasce de princípios. A vida tem leis. Muita gente quer prosperar, mas não quer respeitar princípios. Quer liberdade, mas não quer disciplina. Quer riqueza, mas não quer sabedoria. Quer paz, mas alimenta confusão. Quer saúde, mas vive se destruindo. Quer sucesso, mas foge da responsabilidade. Quer colher frutos, mas não cuida da própria terra interior. E depois pergunta por que minha vida não anda. A resposta pode ser dura, mas é libertadora. Porque ninguém vence lutando contra as leis da vida. Você não vence a lei da semeadura, você não vence a lei da responsabilidade, a lei da disciplina, a lei da verdade, a lei do tempo, da identidade, a lei da obediência aos princípios. Você pode até ignorar essas leis por um tempo, mas uma hora a vida cobra realinhamento. E isso não é para nos condenar, é para nos despertar. Porque o Criador não deixou princípios para aprisionar o ser humano. Ele deixou princípios para proteger, direcionar e fazer a vida florescer. Assim como uma estrada tem faixa, tem sinalização e direção, não para impedir você de chegar, mas para impedir que você se destrua no caminho. As leis da vida não são prisões, são trilhos. Quando o trem anda nos trilhos, ele avança com força. Mas fora dos trilhos, até uma máquina poderosa fica parada. Talvez você seja como esse trem. Existe força dentro de você, existe capacidade, existe potência, existe chamado, mas talvez você tenha saído dos trilhos da sua essência, da sua fé, da sua disciplina, da sua verdade, dos seus dons, da sua identidade. E agora a vida está pedindo, volte para o alinhamento. Existem alguns pontos interessantes que vamos analisar aqui. O primeiro deles é que prosperidade começa na obediência aos princípios. Em Levítico 26, Deus mostra que a prosperidade está ligada à obediência. Mas precisamos entender a obediência não como uma palavra pesada, religiosa ou opressora. Obediência nesse sentido é alinhamento inteligente. É parar de viver de qualquer jeito. É parar de negociar com aquilo que destrói nossa paz. É parar de alimentar pensamentos que enfraquecem nossa identidade. É parar de agir contra aquilo que sabemos que é certo. É parar de viver dividido. Obedecer aos princípios é reconhecer que existe uma sabedoria maior do que o nosso impulso momentâneo. Muitas vezes a pessoa sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe que precisa cuidar da saúde, mas vive deixando para depois. Sabe que precisa organizar a vida financeira, mas foge. Sabe que precisa perdoar, mas se prende à mágoa. Sabe que precisa estudar, agir, produzir, se posicionar,
mas fica paralisada pelo medo. Sabe que precisa sair de ambientes que sugam sua energia, mas continua ali, talvez por culpa ou por dependência emocional. E a vida vai ficando cada vez mais pesada. Não porque a pessoa não tenha valor, mas porque está vivendo desalinhada. Prosperar exige uma decisão profunda. Não sabotar a vida que Deus nos deu. Não brigar mais com a verdade. Não fugir da responsabilidade. Não se esconder atrás do medo. Não alimentar mais uma mentalidade de escassez. Não tratar os dons como se eles não tivessem valor. Porque tudo aquilo que o Criador colocou em cada um de nós precisa de um ambiente certo para crescer. Outro ponto é que a escassez muitas vezes é desalinhamento interior. Nem toda escassez começa no bolso. Muitas vezes ela começa em nossa mente. A pessoa pensa pequeno, sente-se pequena, fala como derrotada, age como vítima, vive presa ao passado e depois não entende por que a vida não se expande. Existe uma escassez financeira, mas também existe escassez emocional, escassez espiritual, escassez de coragem, de identidade, de visão. E uma pessoa com a mente aprisionada dificilmente viverá uma vida verdadeiramente livre. Por isso, prosperar começa antes da conta bancária, começa internamente, dentro de nós. Começa quando você rompe com a crença de que nasceu para sofrer. Começa quando você para de repetir que nada dá certo para você. Começa quando você entende que humildade não é miséria. Começa quando você percebe que riqueza com sabedoria pode servir ao propósito. Começa quando você entende que prosperidade não é vaidade, quando está alinhada com a missão, com o serviço e responsabilidade. Você não nasceu para viver esmagado pela culpa. Você não nasceu para viver acorrentado ao medo. Você não nasceu para viver dependendo da aprovação dos outros. Você não nasceu para abandonar seus dons. Você não nasceu para sobreviver até morrer. Você nasceu com sementes dentro de você. Sementes de criatividade, inteligência, comunicação, liderança, cuidado, construção, cura, prosperidade, propósito. Mas a semente não cresce em um ambiente de medo constante. Por isso você precisa cuidar do seu ambiente interior. O que você pensa todos os dias? O que você fala sobre si mesmo? O que você acredita sobre a sua capacidade? Que histórias você continua repetindo? Que culpas você ainda carrega? Que medo ainda governa suas decisões? Porque uma mente presa não constrói uma vida livre. Então, por isso é importante se fazer essas perguntas e buscar as respostas. Outro ponto é que a prosperidade precisa de propósito. Uma das grandes distorções do mundo moderno é fazer as pessoas acreditarem que prosperidade é apenas acúmulo. Ter mais, comprar mais, mostrar mais, aparecer mais, competir mais. Mas prosperidade sem propósito vira peso. A pessoa até conquista, mas não descansa. Ganha dinheiro, mas perde a paz.
tem aparência de sucesso, mas vive vazia, tem coisas, mas não tem direção, tem agenda cheia, mas a alma cansada. A prosperidade que vem dos princípios do Criador é diferente. Não destrói a alma, não rouba a saúde, não quebra a família, não te transforma em escravo daquilo que você conquistou. A prosperidade verdadeira amplia a nossa capacidade de servir, de construir, de abençoar, de realizar e viver com liberdade. Riqueza com sabedoria é ferramenta. Riqueza sem sabedoria é prisão. Dinheiro com propósito gera impacto. Dinheiro sem propósito alimenta o vazio. Sucesso com identidade liberta, sucesso sem identidade escraviza. Por isso, antes de perguntar como eu posso ganhar mais, pergunte também para que eu quero prosperar? Quem eu posso me tornar? O que eu posso construir? Que vidas posso tocar? Que dons posso desenvolver? Que legado posso deixar? Porque quando a prosperidade encontra propósito, ela ganha direção. Outro ponto é que liberdade exige responsabilidade. Muita gente quer ser livre, mas não quer ser responsável. Quer ser dono do próprio tempo, mas desperdiça tempo todos os dias. Quer independência, mas vive dependente emocionalmente de opiniões. Quer prosperidade, mas não governa os próprios hábitos. Quer paz, mas alimenta conflitos. Quer saúde, mas ignora o corpo. Quer crescimento, mas resiste à disciplina. Só que liberdade sem responsabilidade vira bagunça. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que dá vontade. A verdadeira liberdade é ter domínio sobre si. É você conseguir dizer não ao que te destrói. É conseguir dizer sim ao que te constrói. É você não ser escravo do medo, da preguiça, da comparação, da culpa, da ansiedade, do impulso e da aprovação dos outros. Ser dono de si não começa quando você ganha muito dinheiro. Começa quando você recupera o governo da sua mente, da sua boca, das suas escolhas, do seu tempo e da sua energia. Levítico 26 nos mostra que o povo só viveria paz, abundância e segurança se escolhesse andar nos princípios. Isso continua sendo uma mensagem poderosa para nós. Quem quer viver livre precisa aprender a viver alinhado. Não existe liberdade verdadeira em uma vida desorganizada por dentro. Agora vamos trazer isso para a nossa vida de forma prática. Como parar de lutar contra as leis da vida? Primeiro precisamos voltar para a verdade. Parar de nos enganar. Parar de justificar aquilo que está nos destruindo. Parar de chamar de destino aquilo que muitas vezes é falta de decisão. Olhar para a nossa vida com coragem. Perguntar: onde eu estou desalinhado? Que escolhas estão me afastando da paz? Que hábitos estão sabotando minha prosperidade? Que pensamentos estão bloqueando minha identidade? A verdade pode doer no começo, mas ela liberta. Segundo é honrar nossa essência. A gente não é uma cópia. Não nascemos para viver imitando todo mundo. Todos recebemos dons, talentos, habilidades e capacidades únicas. Talvez você esteja tentando prosperar em um caminho que não combina com sua essência. Talvez esteja se diminuindo para caber em lugares onde Deus nunca te chamou para permanecer. Talvez esteja escondendo o seu talento por medo do julgamento. Mas prosperidade também nasce quando você honra aquilo que você recebeu.
Pergunte a si mesmo: o que flui naturalmente em mim? O que eu faço bem? O que as pessoas reconhecem em mim? O que eu faria com alegria se não estivesse preso ao medo? Que dom eu tenho enterrado? E o terceiro é organizar a vida. Não existe prosperidade sustentável no caos constante. É preciso organizar a mente, os horários, compromissos, finanças, a casa, as prioridades e o coração. Às vezes a bênção não chega porque não existe estrutura para sustentar. Pedir prosperidade sem construir estrutura é como pedir chuva sem preparar a terra. Quarto é plantar com constância. Toda colheita respeita processos. Não adianta plantar hoje e arrancar amanhã para ver se germinou. Não adianta começar algo e desistir na primeira dificuldade. Não adianta querer resultado sem maturidade. A vida recompensa a constância. Pequenas ações repetidas com direção criam grandes transformações. Ore com constância, estude com constância, trabalhe com constância, cuide da saúde com constância, desenvolva seus dons com constância, sirva com constância, construa com constância. A constância é uma forma de fé em movimento. E o quinto é pare de alimentar o medo. O medo sempre vai tentar convencer você a permanecer pequeno. Ele vai dizer que você não consegue, você não é capaz, você vai dar errado, vão te julgar, você vai perder tudo, melhor nem tentar. Mas você precisa entender, o medo não é uma profecia. O medo é apenas uma voz tentando proteger você do desconhecido. Só que a vida que você deseja está do outro lado das decisões que exigem coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é não permitir que o medo governe sua vida. E sexto, ande com Deus, com princípios e com sabedoria. A verdadeira prosperidade não nasce apenas da técnica. Ela nasce do alinhamento espiritual, emocional, mental e prático. Busque direção, ore, aprenda, reflita, haja, corrija rotas, peça sabedoria, observe os sinais da vida e respeite os princípios. Porque quando você se alinha, a vida começa a cooperar de uma forma diferente. Talvez hoje você perceba que não precisa apenas de mais esforço. Você precisa de realinhamento com as leis da vida. Talvez você tenha passado anos lutando contra a vida, contra a sua essência, contra a sua identidade, contra seus dons, contra a verdade, contra os princípios, contra o chamado que existe dentro de você. Mas hoje pode ser o dia em que você para de se sabotar, para de se diminuir, para de se esconder, para de viver preso ao medo, para de carregar culpas que já deveriam ter sido entregues, para de repetir padrões que não combinam mais com o que você está se tornando. Você não precisa continuar vivendo como alguém que apenas sobrevive. Existe uma vida mais livre, mais leve, mais próspera, mais consciente, mais saudável, mais abundante, mais verdadeira. Mas essa vida exige uma decisão. Parar de lutar contra as leis da vida e começar a caminhar com elas. Quando você respeita a lei da semeadura, você planta melhor. Quando você respeita a lei do tempo, você amadurece. Quando você respeita a lei da responsabilidade, você cresce. Quando você respeita a lei da verdade, você se liberta. Quando você respeita a lei da identidade, você floresce. Quando respeita a lei do propósito, sua prosperidade ganha sentido. E
quando respeita os princípios do Criador, sua vida encontra a direção. A vida não está contra você, mas talvez ela esteja tentando te mostrar que existe um caminho melhor. Um caminho de alinhamento, de sabedoria, de fé com atitude, de prosperidade com propósito, de liberdade com responsabilidade. Levítico 26 nos lembra que a terra produz quando existe alinhamento. Então pense na sua própria vida como uma terra. Talvez essa terra tenha sido ferida, talvez tenha sido abandonada, talvez tenha sido pisada por palavras duras, experiências difíceis, perdas, medos, decepções, mas ela ainda pode produzir. A sua vida ainda pode dar frutos, a sua mente ainda pode ser renovada, o seu coração ainda pode ser curado, os seus dons ainda podem se manifestar, a sua prosperidade ainda pode nascer, a sua paz ainda pode voltar e a sua alegria ainda pode florescer. Não aceite a mentira de que acabou. Não aceite a ideia de que você nasceu para viver preso. Não aceite que o medo seja o dono da sua história. O Criador colocou vida dentro de você. Colocou sementes, capacidades, talentos, propósito. Mas agora é sua responsabilidade preparar a terra. Alinhe sua mente, seu coração, suas escolhas, seus hábitos. Alinhe sua vida com os princípios. Porque quando você para de lutar contra as leis da vida, você para de desperdiçar energia tentando abrir portas que a desordem fechou. E quando você se alinha, portas começam a se abrir de dentro para fora. A prosperidade começa primeiro na consciência, ou como consciência. Depois vira decisão, vira ação, vira hábito, vira colheita. Então hoje você deve fazer uma escolha. Pare de lutar contra as leis da vida e comece a prosperar. Não apenas por fora, mas por dentro. Não apenas para ter, mas para ser. Não apenas para conquistar, mas para cumprir propósito. Não apenas para ganhar dinheiro, mas para viver livre, saudável, feliz, em paz, com prosperidade, identidade e alegria. Você nasceu para produzir frutos, mas os frutos vêm quando a vida está alinhada com a raiz. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que está cansado de lutar sozinho contra a vida e precisa entender que existe um caminho de princípios, de liberdade e prosperidade. E lembre-se, a prosperidade verdadeira começa quando você para de brigar com a vida e começa a caminhar em alinhamento com aquilo que o Criador colocou dentro de você. É isso. Te espero no próximo vídeo.